Olha pessoal, estamos no Cais da Ribeira, a região mais famosa aqui do Porto. Olha, gente. Ó, gente, sou Jorge em Portugal, olha. Me senti no Brasil agora, ó. Ó, Leonor tá até dançando, ó. Olha, gente, a gente tá aqui na Porto Carlo. Nós vamos fazer uma degustação de vinho do Porto, conhecer o museu. A gente vai entrar aqui para a degustação. Olha, tem tours em francês, espanhol, inglês, português. Olha as uvas que fazem o vinho do Porto, gente. Arinto, Malvasia eu conheço. Tinta Roriz, Touriga Franca também é conhecida. Ó, Touriga Nacional também é uma uva bem famosa aqui em Portugal, já conhecia. Agora eu vou mostrar para vocês a coloração dos vinhos. Olha que interessante, gente. Olha, branco seco, tá vendo? Todos os vinhos que eles fazem, os vintage, olha as cores dos vintages, que interessante, gente. Olha o Tawny 10 anos, esse aqui é Tawny 3 anos, olha o Tawny 10 anos, Tawny 20 anos, o Tawny é muito conhecido, né, pra gente, Tawny 30 anos, 40 anos, olha a diferença, gente, da cor, do de 7, do de 3 anos pro de 40 anos, olha. Dá pra ver bem direitinho nessa foto. Sim, sim. Desejo uma excelente visita e uma... Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Calen. Meu nome é Isabel. Queria só perguntar-lhes, em relação a tudo aquilo que viram no museu, há alguma questão, alguma coisa que não tenha ficado clara? Não? Não tenham vergonha. Se tiverem alguma dúvida, mesmo durante a visita, vão perguntando, ok? Então, recapitulando, produzimos o vinho do Porto, não aqui nesta zona, mas sim no Vale do Douro, ou região de Mercado do Douro, ou seja, o único local no mundo onde se pode produzir o vinho do Porto autêntico. Faz-se a vindima normalmente setembro, outubro, se bem que este ano teve que ser um pouco mais cedo, isto foi um ano atípico, foi muito seco, e então a uva branca teve que colher-se ainda no final de agosto e houve a tinta no início de setembro. Neste momento o vinho já fermentou, já está fortificado e durante todo o inverno vai manter-se no vale. Só quando começar a primavera é que ele vai ser transportado para as nossas casas em Vila Nova de Gaia e aqui vamos então iniciar o processo de envelhecimento em casca, normalmente de carvalho, que é este que vamos conhecer agora. Ok? Podem acompanhar, por favor. É que de facto temos bastantes milhares de litros em envelhecimento aqui, em balseiros ou em barris, pipas mais pequenas. Todos eles têm funções diferentes, no entanto há uma característica comum. Tentamos utilizar, quase sempre, carvalho francês, uma madeira bastante apropriada para envelhecer o vinho do Porto, por várias razões. Pela sua porosidade, é uma madeira impermeável, portanto o vinho mantém-se lá dentro protegido, não é? Esperemos que não saia daí, não é? E da mesma maneira, se tivermos uma inundação, ou seja, cheias do Rio Douro, o vinho vai manter-se mais ou menos protegido. Foi o que aconteceu no passado em diversos anos. Hoje em dia já não será tão frequente, já está tudo muito mais controlado. No entanto, no passado, como podem ver, em diferentes anos tivemos várias inundações. Se repararem, bem lá em cima, no ano de 1909, ou seja, pouco mais de 100 anos, uns 3 ou 4 metros de água aqui dentro, ou seja, quase tudo o que aqui está ficou completamente submerso, não é? E de alguma forma, também pelas precauções que foram tomadas pelas pessoas na altura e pela qualidade da madeira, conseguiu-se manter o vinho protegido, não houve uma perda significativa de vinho. Em balseiros,
texturas maiores, vamos envelhecer brancos e um tinto que se chama Rubi, é um tinto jovem. Ora, estes vinhos vão envelhecer por um pouco menos de tempo, entre 2 e 8, 10 anos, mais ou menos, e o contacto com o carvalho não é assim tão intenso. O alceiro é muito maior se compararmos com um barril, não é? E na proporção tem sempre um pouquinho menos de oxigênio também. Por isso mesmo, o vinho modifica as suas características. No entanto, não modificará muito por aí além. Ou seja, a cor vai manter-se mais ou menos a mesma. Os brancos têm tendência a ser mais claros, o tinto rubi é bastante escuro e os seus aromas vão ser sempre mais frutados. Ora, se bem se recordam, no museu havia uma mesa onde podiam sentir os vários aromas, certo? Recordam-se, por exemplo, de alguns frutos tropicais, citrinos também. Esse tipo de aromas encontramos frutas frescas, não é? Esse tipo de aromas encontramos com mais facilidade nos brancos jovens, enquanto que, por exemplo, frutos silvestres, amora, mirtilo, morango também, vamos encontrar mais no rubi. E sempre um gosto bem forte, um sabor bem forte à uva. No entanto, nas pipas, envelhecemos também brancos, envelhecemos também tintos, neste caso o tinto chamamos-lhe Tony. Ora, já são vinhos que vão envelhecer por norma mais tempo, alguns deles até várias décadas, têm um contacto mais intenso com o carvalho, têm um pouquinho mais de oxigênio também e por isso mesmo, quando terminar o seu processo de envelhecimento, o vinho vai modificar bastante. Ora, então o que é que acontece à cor? Não sei se repararam nos tubos das cores, um branco, quanto mais velho, tem tendência a ficar cada vez mais escuro. O tinto fica cada vez mais claro. Aliás, Tony, em inglês, quer dizer aloirado, porque se é um porto muito velho, vai acabar por ter uma cor muito clarinha. E além disso, vão-se intensificar outros tipos de aromas, por exemplo, caramelo, ou baunilha, canela, amêndoa, avelã, e quanto mais velho é um vinho do Porto, mais se sente, obviamente, o gosto da madeira, o cheiro da madeira e também o sabor do álcool. Pode não ser muito mais alcoólico, porque o vinho do Porto anda sempre entre os 19 e os 22. No entanto, um vinho do Porto mais velho tem tendência a ter um aroma muito mais, sentir-se muito mais forte o álcool, quase como um brandy tem muito mais álcool que o vinho do Porto. Apesar de não haver forma correta de beber vinho do Porto, não é? Como é óbvio, cada pessoa bebe como melhor sabe, há coisas a ter em consideração. Uma delas é a temperatura. Normalmente os brancos vão-se beber refrigerados, frios, sempre, ok? No entanto, os tintos, Rubi e Tawny, costumam beber-se também mais fresquinhos, mas entre os 11 e os 15 graus mais ou menos, 13, 15 por aí. Brancos mais como aperitivo, enquanto Rubi e Tawny mais como digestivo. Na família dos brancos, temos os brancos velhos, que hoje em dia não produzimos, mas ainda há várias caves, por exemplo a Coque, que produz brancos velhos, que são bastante diferentes, experiência agradável. No entanto, o que produzimos? Fine White, Lágrima e White and Dry. São vinhos jovens de 3 anos de envelhecimento, portanto são mais frutados, não é? Bem docinhos. A diferença entre eles tem mesmo que ver com a quantidade de açúcar. White and Dry, branco e seco, de todos os vinhos do Porto que produzimos, é o que fermenta durante mais tempo, portanto vamos perder mais quantidade de açúcar, a quantidade de açúcar que fica é mais pequenina, ou seja, já não é tão doce como nenhum dos outros vinhos do Porto. Com o Lágrima, acontece exatamente o oposto. Como fermenta durante muito pouco tempo, faz logo a frutificação, acaba por manter muito do açúcar natural da uva. É um vinho extremamente doce. E um meio doce ou meio seco, mais ou menos intermédio, Fine White, os antigos velhotes, os 3 velhotes. Mesmo as suas cores são diferentes. O White and Dry é muito mais claro, por exemplo, um Lágrima. O Lágrima já apresenta uma cor amarelo, mais escuro. Ora, Rubis, bebem-se mais como digestivo, pelo sabor do vinho, contrasta muito bem com um queijo forte, por exemplo, ou até um chocolate negro. Dos 3 que produzimos, o Fine Ruby é o mais comum, é um Porto com 3 anos de envelhecimento, de várias colheitas, mas tanto o Vintage como o LBV, o Late Bottle Vintage, são de uma colheita só. Isso quer dizer que tem que ser uma colheita extraordinária. No caso do Vintage, acontece normalmente umas 3 vezes por cada 10 anos, este vinho vai passar 2 anos no alceiro e após esses 2 anos é enviada uma amostra ao Instituto do Vinho
Porto, e eles então decidem se vão ou não, se declaram ou não ano vintage. Se for declarado ano vintage, depois desses 2 anos, engarrafamos então o vinho, mas sem o filtrar. Ou seja, isso vai permitir que dentro da garrafa o vinho continue a envelhecer cada vez melhor com o tempo que passa em garrafa. Mas tem que ser uma garrafa bem escura, temos que o proteger o mais possível da luz e de altas temperaturas, portanto, uma temperatura mais ou menos assim seria adequada e sempre que possível com uma certa inclinação. Primeiro, para que o vinho tenha contacto com a rolha e assim se proteja da entrada de oxigênio. E além disso, como tem resíduos, a chamada borra, não é? O vinho está todo ele em contacto com a mesma quantidade de sedimentos, ou seja, todo ele vai envelhecer de forma homogénea, igualmente. O LBV, o Late Bottled Vintage, continua a ser de uma colheita excepcional, muito boa, no entanto pode ser fruto ou dos restantes litros que não vão para envelhecer em garrafa, ou então de um ano que foi considerado muito bom, mas não o suficiente para ser vintage. Este já fica no balseiro de 4 a 6 anos. Okay? Já não envelhece na garrafa. Os Tawnies, tintos mais velhos, bebem-se mais também como digestivo, mas diferentes tipos de sobremesas. Quanto mais velho, mais doce a sobremesa, não é? Ora, estes são os vinhos do Porto que produzimos no momento. Não sei se têm mais alguma questão. Não? Vamos então ver se o vinho está bom. Vamos para a prova. Ok, por aqui, por favor. Com o carvalho. Se quiserem agitar um pouco, oxigenar um pouco o vinho, vai ser mais fácil de sentirem os diferentes aromas. Lhes parece? Sente-se bem o álcool, não é? É logo o primeiro aroma que surge, não é? Sim. E se eu disser maçã, ou limão, fruta fresca, Maracujá, não? maracujá, fruta tropical, Cítrico. vinho bastante suave, fresco, refrescante. O ideal é tomá-lo gelado ou na Frio. Frio. Qual a temperatura ideal? 6, 7, 8 graus. Qualquer um deles ou só o branco? Os brancos. Os brancos. Os tintos mais entre 11 e 13, 15, não mais que isso. Você recomenda deixar eles em adega refrigerada por um longo Sim, tempo ou sim. só refrigerar Ou então, antes? imaginemos que estamos num sítio muito quente, em que é muito difícil à temperatura ambiente mantê-lo a essa temperatura. A coisa que se pode fazer é deixá-lo não dentro do frigorífico da arca, mas na porta. Na porta já não fica tão frio. E depois, antes de beber algum tempo, retiramos-lo e deixamos-lo algum tempo não será bem isso, e então já deve ser servido. Olha, Depois do gente, branco. esse é o branco. Temos um Downy, Degustar. ou seja, que envelhece por mais tempo e Downy, maior esse parte do aqui. tempo em barril. Esse é o branco que a gente degustou, esse é o Downy. E se repararem, já não tem uma cor muito escura, característica dos vinhos tintos jovens. O vinho tinto jovem, o rubi, tem uma cor bastante escura, é opaco, praticamente, não é? Enquanto que este já vai perdendo um pouquinho a cor escura. Além disso, tem aromas totalmente diferentes, não é? Já não é um vinho frutado, pois não? Não. Lhes parece caramelo, ou mel, laço. Caramelo, sim. Mais esse tipo de doçura e não a doçura da uva, não é? Doçura da fruta. Na proporção tem um pouquinho mais de açúcar comparado com o branco, poderá parecer mais alcoólico, no entanto, é pura ilusão criada pelo contacto com o carvalho. De facto, a quantidade de álcool no licor é exatamente a mesma, 19,5. Nossa tour chegou ao final, eu vou estar por aqui se precisarem de mais alguma coisa ou mais alguma questão, algum esclarecimento. Muito obrigada por terem vindo, foi um prazer e Obrigada a desfrutem. você. Saúde! Obrigada a você. Bem, gente, agora vamos degustar os vinhos com calma, né? Olha, gente, agora tô eu aqui, Leonor, né? A gente já filmou tudo, agora vamos beber, né? Vamos fazer um brinde aqui, Leonor. Tinto ou branco? Vamos começar com o branco, gente. Tchim. Uma delícia, gente. Muito bom, né? Estamos adorando, gente. Porto é demais.